Estamos ao vivo já, minha gente. Boa noite. 20h02 aí. Hoje é um dia que está bem gostoso. Eu e o Thales aqui reunidos para fazer um trabalho bem gostoso essa noite. Vamos lá, o pessoal já começa a entrar. E ainda que deu 2 minutinhos, o povo ainda está. Estamos começando já. Vamos lá. Oi, Silvana. Oi, Sil, tudo bom? Boa noite. Como vocês estão? Luiz, foram aproveitar um pouquinho de sol hoje? Oi, Cida, boa noite, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Hoje está uma noite bem agradável. Ô, Ju, tá boa, Ju? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Oi, André, tudo bem? Oi, Dona Alda, tudo bem? Seu Francisco também, como vocês estão? Oi, Daiane, tudo bem com você? Todo mundo aí? Ai, que bom que tá tudo ótimo. Graças a Deus. Oi, Ana Cláudia, boa noite, tudo bom? Oi, Cláudia, tá boa? Como é que tá a turma? Todos bem, pessoal? Oi, Rei, tudo bem com você também? Vamos chegando aí para essa noite bem gostosa de trabalho. Eu e o Thales aqui super concentrados com o Mestre Jesus aí já para inspirando a gente, tranquilizando, para a gente chegar aí. Boa noite, Thelma, tudo bom com você? Tudo bem, Rogério? Como vão as coisas? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para iniciar uma nova semana que seja bem gostosa, de muita luz. Essa noite também, que vai terminar o nosso domingo, que a gente possa aproveitar bastante para a gente se energizar, para a gente estar um pouco juntos por aqui, fazendo uma corrente bem gostosa, né? Para tudo aquilo que a gente precisa. A Daiane aí já está pedindo as vibrações. Já já o Thales com o Mestre Jesus vão fazer uma vibração bem boa para todo mundo. Quem estiver aí no chat já vai poder estar recebendo isso também. Vamos fazer sim, tá, Daiane? E aí, minha gente? Como estão? Aqui tá tudo bem também. Tá uma noite bem gostosa, tá agradável. Também, Daiane, vamos fazer para ele também, tá bom? Fica tranquila, junto aqui a gente vai levar bastante energia bem gostosa para todo mundo. Que bom que vocês estão bem, Elka. Graças a Deus, né? Que a gente consegue chegando aí no final de semana e podendo começar uma boa semana, né? Oi, Bernadette, boa noite, tudo bem? Que bom, Rogério, que tá tudo bem. Oi, Vera Lúcia, tá boa? Como estão as coisas por aí também? Bom, estou aqui aproveitando um pouco o tempo para esperar o pessoal terminar de chegar, para fazer aí um bom princípio de trabalho, né? Tudo bem, Isabel, boa noite. Oi, Michele, tá boa? Cláudia, tá bom? Já já o Thales vai estar fazendo as vibrações aí. Boa noite, Joaquim, tudo bom com você? Oi, Beth, tá boa? Aproveitando aí o finalzinho de domingo, para que ele seja bem gostoso e agradável, a gente possa se preparar aí para uma semana bem legal, bem tranquila. Boa noite, Beth, tá boa? Tudo tranquilo? Como estão as coisas? Vamos nós aqui, vamos nós aqui. Agora Oi, sim. Thales.
Opa, você tá num cenário lindão aí, hein? Gostei. Agora eu tô no meu cenário turbo aqui, voltei ao normal. Legal. Oi, Luciana, tudo bom? Ô, Reinaldo, vamos vibrar por toda essa turminha assim. Pode ter certeza, daqui a pouco o Super Thales, que já tá no super fundão dele aí, bem bonitão, vai fazer com o Mestre Jesus uma vibração bem gostosa, com certeza. Oi, Rê, tudo bom, Renato? Oi, Márcia, tá boa? Vamos fazer, sim. O Thales já já com o Mestre Jesus vai fazer as vibrações para vocês também, tá bom? Bom, gente, enquanto o pessoal vai terminando de chegar aí, já deu um tempinho para irem se organizando. Eu vou aqui então começar. O nosso tema hoje da noite é páginas, é um tema bem reflexivo. E aí eu vou fazer aqui, vou ler, né, para a gente começar o nosso evangelho, vou ler nossa reflexão da noite, para a gente poder aí fazer esse início de trabalho. Oi, Elka, pode deixar. Vamos estar vibrando por toda essa turmona aí para que fique todo mundo bem legal, viu? Bom, o tema que eu. Oi, Cleusa, boa noite, tudo bem? O tema que eu escolhi para a gente poder estar falando neste abertura, nesse início, né, do trabalho, chama-se Males e Remédios, que vai depois dar um embasamento para depois a palestra das páginas, né? Então, é uma coisa assim, pergunta e resposta. Em conformação diante do sofrimento, olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais, sem as suas possibilidades de reconforto. Desentendimento em família, oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Algum erro cometido? Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-los. Erros alheios, observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os acertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Entes queridos em falha, Deus que nos criou a todos saberá conduzi-los, sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Provação, uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de sua vantagem em relação aos outros. Problemas, não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilas por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Angústia, ao que se conhece, todo tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Censura, um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência, se acaso estivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos em desapego. Desilusões e fracassos no relacionamento afetivo? Experimente Jesus. Assim, com esse lindo início, né? Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, né? A todo esse plano espiritual que nesse momento conosco está, nos acolhendo, nos amparando. Vamos então pedir autorização para iniciarmos o Evangelho em nossos lares, nesse momento de tanta paz e tranquilidade. Vamos então agradecer, agradecer pela possibilidade de termos chegado aqui, agradecermos pela nossa casa, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que chega até nós, pelo alimento à nossa mesa, enfim, por tudo aquilo que de alguma forma chegue, que possa sempre representar o sentido da gratidão, porque é a partir desse sentimento que podemos transformar tudo, que possamos agradecer muito pela oportunidade de ouvir algo a respeito daquilo que precisamos ouvir, agradecendo pela oportunidade da vida, que a vida possa ser sempre o nosso bem maior, que a vida possa sempre ser traduzida em nossas boas atitudes, em nossas boas possibilidades,
no nosso melhor. E possamos, nesse momento, conectados com o Mestre Jesus e com toda essa espiritualidade maravilhosa, que nós possamos nos preparar para que nessa noite possamos receber tudo aquilo que precisamos e viemos buscar. E que assim, com tanta luz, com tanta paz, com tanta harmonia, que o Mestre Jesus possa nos inspirar essa noite, para que eu possa falar as palavras que cada um precisa ouvir, e que eu possa, a partir da minha intuição, levar a cada um aquilo que tanto necessita. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Oi, gente que chegou agora. Boa noite. Rogério, vamos fazer as vibrações que você pediu. Elka também. Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Reinaldo, vamos fazer as vibrações também. Marissônia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Clóvis, tudo bom? Vamos então, né? Acho que tem mais alguns comentários aqui, vamos ver. Sônia, boa noite. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou deixar o Thales aqui junto com o Mestre Jesus, né? Para que eles possam vibrar bastante, para que eu possa passar o meu melhor e vocês, então, possam receber. Thales, até já. Bom, gente, vamos lá. Boa noite, né? Tá bom, Beth? Vamos pedir aí o Thales com o Mestre Jesus. Vamos fazer umas vibrações bem legais aí, do jeito que só o Mestre Jesus sabe levar para nós, né? Então vamos lá, gente. Pensando então no título da nossa palestra de hoje, que é páginas, né? Quando a gente pensa em páginas, a gente pensa em alguma coisa que está escrito, né? E o que a gente tem lido dos escritos que a vida nos traz, né? Quando a gente vai ler alguma coisa, principalmente a respeito, né, dos nossos estudos, da nossa literatura, dos nossos livros aí, quando é que a gente sabe, como é que a gente sabe que essa literatura é adequada ou eficaz para aquilo que a gente precisa? Qual que é o parâmetro? A gente tem tantos livros, né, tantas literaturas escritas sobre a nossa doutrina, tem muitos escritores novos, né, falando sobre o mundo espiritual, sobre como é que se manifesta, né, trazendo lições diferentes, e muitas vezes sem uma indicação ou sem um nome mais famoso, né, mais conhecido, né, dentro do nosso meio. Como é que a gente sabe se isso é bom ou não, né? A gente vai saber pelo poder de bondade que tem naquela escrita, né? O quanto aquilo que está escrito faz ressoar dentro de nós a paz e a harmonia. Então, sempre que a gente vai ler um livro, a gente só vai achar ele adequado para nós, ou dentro, sei lá, de um perfil daquilo que é o que a gente precisa, quando ele reverbera dentro de nós de uma forma tranquila, quando nos faz reflexões de paz, quando nos traz aprendizado, quando nos faz olhar melhor para a nossa história. Então, aí a gente sabe, né? Muitas vezes a gente fala assim, pensando nas páginas escritas, né? A gente vai pensar e dizer assim, que Deus escreve torto, como que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Que coisa esquisita pensar nisso, né? Como é que a gente pode entender alguma coisa que é certo, escrito por um contexto que não é tão certo assim, né? Já que a fala é essa, né? E aí é importante pensar no seguinte, né? Muitas vezes nós, na nossa maturidade talvez espiritual ou dentro do que a gente vem vivendo, a gente não percebe que as coisas que aparecem para nós muitas vezes são por nosso bem. Mas como elas nos inquietam, não parece que elas trazem tranquilidade, a gente acha que aquilo não é para nós, né? Então, situações que vivem, que têm uma solução diferente daquela que a gente esperava, acaba parecendo que essas linhas tortas que foram escritas ficaram tortas mesmo. E, geralmente, gente, a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira, né? Sem que Deus o permita, ou que seja permitido pela própria espiritualidade. Então, muitas vezes é o que nós temos que aprender. Então, quando a gente vai olhar para isso e interpretar, boa noite, Viviane, tá boa? Quando a gente vai interpretar todo esse contexto, né, do que está escrito, do que está colocado na nossa frente, como é que a gente está olhando? Que parâmetros que estão sendo utilizados para que a gente possa fazer uma interpretação mais adequada sobre aquilo que a gente está vendo?
Geralmente, gente, quando a gente não está num momento muito bom, ou em desequilíbrio, seja ele qual for, a gente não consegue absorver o melhor de todas as situações, né? E a gente acaba trazendo, na verdade, o pior daquela situação quando a situação não é ruim. Ela apenas é um aprendizado distinto, porque os aprendizados, ou como a gente agora está aprendendo a falar, os desafios, né? Eles são, na verdade, o quê? Eles são aprendizados que a gente traz. E a forma como a gente vai ler é que a gente vai compor as páginas da nossa história também. Então, o mais importante do que é o que a gente está lendo é aquilo que a gente está construindo, o que a gente está escrevendo sobre nós. Então, como é que a gente determina que essa nossa história está indo por um caminho melhor? Gente, o caminho melhor é aquele do equilíbrio, do bem-estar, da tranquilidade. Aquela situação que, por muitas vezes, por pior que possa parecer, a solução é sempre a melhor. E aquele que nos traz um bem-estar de alguma forma. Só que às vezes o bem-estar, ele não está exatamente naquilo que a gente esperava, né? A gente esperava uma coisa e aparece outra. Então, começar a pensar um pouco como é que a gente escreve esse nosso aprendizado. Porque daqui a pouco é o que nós vamos colher, né? É interessante pensar na questão do envelhecimento, por exemplo. Quando a gente é jovem, né? Quando a gente chega, quando começa lá entre os 18 até os 35, 40, parece que a vida, assim, tudo, o corpo é legal, as coisas são legais, a pele tá linda, o cabelo tá bom, tá tudo muito equilibrado, assim, o corpo está ainda jovem, a gente pode comer qualquer coisa, a gente pode fazer qualquer coisa que o corpo aguenta. Só que isso vai refletir quando? Quando a gente chegar na melhor idade. Porque tudo aquilo que a gente organizou no corpo a partir do mais jovem, e vai falar para um jovem muito jovem que ele tem que tomar cuidado com o corpo dele naquele momento. Então, como é que ele escreveu as páginas da vida? Como que nós escrevemos as nossas páginas? O que nós fizemos antes que estamos colhendo agora? Isso já não importa mais, porque a gente já fez e a gente já está colhendo. O que importa, gente, é o que a gente vai escrever a partir de agora. Que páginas da nossa história de vida nós vamos compor para ter harmonia no futuro, para ter harmonia numa vida um pouco mais madura. E aí, essa maturidade hoje já não tem mais uma idade tão pouca, né, gente? Porque se até um tempo atrás pessoas entre 50 e 60 anos eram muito idosas, hoje a gente já vê essas pessoas na faixa dos 30, 40, numa expectativa de vida do ser humano, né? Então, hoje as pessoas entre 70 e 80, eles teriam, na verdade, numa expectativa do que a gente tem hoje, de uma visão de 60. Então, assim, hoje, quando você pensa na sua história, como é que você está pensando em escrever as suas páginas, né? Oi, Maria Inês, boa noite, tudo bom? Como é que você está pensando em colocar isso para andar como o livro da sua vida, né? Então, a primeira reflexão foi pensando nisso, né? O que que a gente vê quando a gente interpreta um livro, por exemplo, como é que a gente sabe se ele está dentro de um contexto que seja bom ou não para nós. Aí eu passei para um segundo momento e passei para a parte de como que a gente está escrevendo essas páginas que vão ser lidas por alguém, em algum momento, provavelmente por nossos netos, aí bisnetos. E a outra parte da reflexão sobre páginas que eu queria estar trazendo é a parte que vai dizer em como é que efetivamente a gente está vendo as páginas da vida do outro. Né? Como é que a gente interpreta e como é que a gente vai percebendo como é que o outro está escrevendo as páginas da vida dele. Porque o julgamento, né, gente, ele é uma prerrogativa de alguma forma do ser humano dentro da nossa imaturidade, do nosso aprendizado. A gente sempre acha que a gente tem uma solução boa para todas as coisas, né? E realmente, para nós, talvez nós tenhamos, mas a gente não tem para os outros. Então, isso não nos dá o direito de ficar achando alguma coisa sobre o que o outro está fazendo. É óbvio que na experiência, com um pouco mais de idade, talvez a gente fale assim: nossa, eu já passei por isso, então eu posso falar para você que aconteceu assim, assim, assim para mim. Não quer dizer que vá o outro aceitar o que vai acontecer para ele. Mas o fato de você ter um pouco mais de experiência, ou a gente ter um pouquinho mais de experiência sobre as coisas, não garante que a gente esteja tendo um olhar caridoso ou compassivo sobre a história do outro. Gente, cada um escreve a sua história como quiser. Cada um se coloca à disposição da vida de acordo com o seu aprendizado.
Aí é engraçado, hoje eu dei aula hoje à tarde, e aí uma aluna falou assim, puxa, professora, mas é tão difícil esse negócio, porque quando vocês falam pra gente que cada um tem o seu momento para crescer, e tudo acontece na hora que está certo, eu não tenho paciência para esperar esse momento, né? O que que a gente faz com isso, né, na vida da gente? Porque eu trabalho muito essa questão da autoestima, nas aulas que eu dou, essa coisa toda, né, do autoconhecimento. E aí ficou muito uma questão assim, tudo bem, uma vez que, oi Ana Paula, tudo bem por aí? Manda um beijão para Dona Vera, fala para ela que tá tudo bem, que nós estamos todos juntos fazendo uma vibração bem gostosa para ela. Fala para ela ouvir um pouco a palestra, tá aqui junto com a gente, fala para ela se integrar, tá bom? Dona Vera, vem para cá com a gente, vai melhorar isso aí, vem ficar um pouquinho com a gente aqui, você vai ver que você vai receber tanto amor que você não vai nem mais ter tristeza. Vem ficar um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Fala para ela, Ana Paula, que eu falei falar porque eu estou esperando ela aqui na live, tá bom? Então, é interessante essa questão de que cada um tem o seu momento, né? Aguentar que o outro tem o seu momento de crescer segundo os nossos parâmetros, porque muitas vezes, gente, o outro está até mais evoluído que nós. É, é tão comum quando a gente começa a olhar para a gente, né? E a gente começa, de repente, a olhar para a vida do outro, a gente quer que a vida do outro seja igual a nós, porque a gente acha que a nossa é melhor. Mas, gente, a gente não tem esse parâmetro para ninguém. Nem para a gente, nem para os da nossa família. Porque o parâmetro é muito individual, né? Como a gente sempre fala, cada um de acordo com o seu crescimento. E aí a minha aluna me falou exatamente isso. Eu não tenho paciência, professora, de estar esperando as pessoas chegarem ao que eu acho que é certo. Eu falei, mas o que é certo para você não é certo para o outro. Então, quando a gente começa a observar para as páginas da vida do outro, por isso que eu chamei esse assunto, né? Que eu fiz essa reflexão. Quando a gente vai pensar sobre a história que a vida, que o outro está construindo, como é que a gente consegue saber se é o melhor ou não? A gente não tem como saber, gente. O que a gente precisa aprender é escrever a nossa história da melhor forma, esperando que seja a melhor forma para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa forma de poder evoluir. Porque o nosso parâmetro máximo de crescimento, qual que é, na verdade? A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Na minha última palestra, em geral, né? Cada um que vai falar aqui, né? Dentro, mesmo nas quartas ou nos domingos, a gente vai estar sempre falando sobre Jesus. Quer dizer, qual a página mais linda que foi escrita por Jesus, né? E aí cada um tem um ponto de vista para estar olhando isso, mas acho que o maior de tudo isso, eu acho que é o amor, né? O amor, o legado do amor, da compreensão, do não julgamento. Quer dizer, ele é nosso exemplo máximo sobre tudo, né? E dentro disso, como é que Jesus, vamos dizer assim, pensando um pouco maior, como é que Jesus escreveu as páginas da vida dele? É o que a gente vive hoje, é o exemplo supremo que a gente vive hoje. Quer dizer, tudo que Jesus veio a colocar para nós foi no sentido da gente crescer, da gente aprender a não julgar, para a gente aprender a ter compaixão, para a gente aprender a seguir um caminho de retidão, retidão pessoal, né? Honestidade, humildade, caridade. Então, tudo isso, gente, faz parte do que nós esperamos escrever nesse livro da nossa vida. Muitas vezes, não é bem do jeito que a gente tinha planejado. Então, a gente tem alguns planejamentos nesse sentido, né? E aí, a dona Vera melhorou? Fala para ela, conta aqui para nós que ela tá bem, que você vê, olha, tá todo mundo mandando tanto amor para ela, mas tanto amor, que ela vai ficar bem. Eu acho que ela já está melhorando. Então, dentro desse olhar, né, do que Jesus veio a trazer para nós, e dentro desse livro de história que a gente está escrevendo, como é que a gente está usando Jesus na nossa vida? Como é que a gente usa o poder da oração, né? O poder e o dom da vida que nos foi dado? Porque assim, ó, quando a gente desencarna, antes dessa encarnação que a gente está aqui agora, quando a gente desencarnou, que a gente resolveu voltar, a gente fez todo um planejamento, a gente escreveu ali um roteiro. A gente escreveu as páginas de um roteiro de um livro chamado Esta Vida que nós estamos vivendo agora. E dentro desse roteiro,
a gente escreveu 1,5 milhão de coisas com certeza que a gente ia fazer. Porque a gente se preparou, a gente estudou, a gente foi para as colônias, a gente, né, espero que tenha sido da melhor forma possível e que a gente tenha tido a oportunidade de aprender algumas coisas. E aí, quando a gente vai, provavelmente, eu penso isso intuitivamente, que quando a gente vai para lá, para o Ministério da Reencarnação, que aí vão passar toda a nossa história, o que que a gente vai fazer, com quem que a gente vai vir, como é que a gente vai combinar isso. E aí a gente faz um roteiro. Olha, já que eu aprendi isso, 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 eu vou me sujeitar a essa prova, aquela prova, vou ficar melhor nisso, vou ficar pior naquilo, mas eu vou ir para fazer esse roteiro, esse planejamento. Então, eu escrevi um planejamento das páginas que eu iria vivenciar por aqui, né? E aí, quando a gente reencarna, a gente descobre que não foi bem assim, né? Porque a gente estava tão prestes e tão predisposto a fazer tanta coisa naquele momento, mas quando a gente chega aqui, gente, é de um outro jeito, porque a gente esqueceu tudo que a gente fez, a gente esqueceu tudo que a gente planejou, a gente esqueceu as coisas e os desafios que a gente ia se colocar para poder crescer frente a tudo que, né, dentro das nossas encarnações passadas a gente tinha se proposto, com as pessoas que a gente ia encontrar, quais as lições que a gente ia passar. Enfim, dentro disso tudo, o que que passou a acontecer? A gente vem vindo nessa vida, vamos supor, a gente encarnou, a gente conseguiu cumprir, talvez até agora, uma ou duas coisas lá que a gente conseguiu, enfim, superar um pouco, porque a gente já tinha um pouco mais de maturidade. E agora? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai, já que a gente não lembra o que a gente se dispôs, né, dentro daquele planejamento, a gente está riscando ali as linhas, talvez até durante o sono, né, quando a gente vai encontrar com o plano espiritual lá, em algum momento talvez a gente tenha acesso a isso, não sei. Mas como é que a gente vai estar, a partir disso, nos conectando com essa história que a gente quer contar, né, gente? Contar para nossos netos, nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, e depois que a gente vai deixar como legado, a hora que a gente desencarnar. Quando vai fazer nosso balanço lá final, que a gente volta e a gente vai, depois de um tempo, estar refletindo sobre tudo que a gente fez, a gente vai chegar lá e pensar, nossa, eu acho que eu consegui atingir, assim, 15% do que eu me propus a fazer, né? Puxa, podia ter feito mais, mas não consegui. Pelo menos eu consegui olhar e dizer assim, bom, alguma coisa eu consegui fazer, né? E aí, cada um de nós, dentro disso que eu estou propondo como raciocínio, que a gente coloque esse pensamento. O que será que eu me propus a fazer? Será que eu estou vencendo esses desafios daquilo que eu vim trazer? Então é assim, gente, a proposta, né, de hoje um pouco é estar pensando assim, quando a gente vê as páginas da vida do outro, o que que a gente está vendo? A gente está vendo a melhor parte, né? A gente está vendo a melhor escrita, a gente pode colaborar em alguma coisa se a pessoa aceitar, ou a gente pode estar junto com amor para ajudar essa pessoa a superar suas próprias limitações e dificuldades, né? Dentro do contexto de cada um, para ajudar essa pessoa a escrever as páginas dela de um jeito melhor. Então, assim, gente, essa nossa observação, esse nosso raciocínio, né? De ver sempre o melhor para o outro, ajuda a gente a construir uma vida, né? Uma história de páginas melhores, né? Longe, né? Muitas vezes do egoísmo, da incompreensão, da dificuldade, das limitações próprias que a gente tem. Então, gente, assim, vamos tentar, né? Buscar um exemplo de Jesus nessa construção, né? Nesse novo, talvez um novo olhar. Eu acho que aqui, quando a gente vai falando aqui, né? Na nossa doutrina, cada semana, cada quarta, cada domingo que a gente conversa, ou que a gente pode estar junto, como é que a gente está conseguindo construir esse novo olhar, né? Eu acho que não é um novo, mas é um velho novo olhar, quer dizer, a gente começar a ter uma fé raciocinada em tudo aquilo que a gente tem ouvido, porque afinal nós somos um grupo aqui que particularmente se encontra, né, 2 vezes por semana, né, de uma forma ou de outra, talvez nem todo mundo o tempo todo, mas a gente se encontra. E dentro dessas coisas que a gente tem ouvido dos nossos outros amigos palestrantes, ou nas conversas, ou nos encontros, como é que a gente tem conseguido refletir isso? Tem visto essas páginas escritas dos outros de uma forma menos comprometida, né? Menos cobradora,
talvez mais próximas do amor, né? A gente consegue pensar em fazer uma oração, a gente consegue, na verdade, ser um instrumento da vontade divina, gente. Eu acho que isso que, assim, do meu ponto de vista, e particularmente para mim, né, eu, pessoa, né, como ser humano, como praticante da nossa doutrina, eu sempre penso assim, que eu possa ser sempre um instrumento de tua vontade, meu Pai. Porque através de mim, eu acho que muitas coisas podem fluir para que eu possa ajudar aquele que está pedindo essa ajuda, aquele que está necessitando. Gente, quando a gente se abre para ser um instrumento, a gente vai ser um instrumento mesmo. Porque o plano espiritual sempre vai poder usar a gente como ponte para encontrar com pessoas que estão precisando de alguma coisa, assim como nós, quando precisamos, encontraremos essas pontes para aquelas pessoas que têm como missão ou têm como vontade de ser uma ferramenta, né, do divino, uma ferramenta da espiritualidade. Quer dizer, eu estou à disposição para aquilo que for necessário, dentro, claro, do meu crescimento, da minha condição, da minha evolução pessoal, espiritual, quer dizer, que eu possa dar o meu melhor. Quer dizer, eu sendo instrumento da vontade divina, gente, eu vou estar escrevendo sempre boas escritas, desde que eu também não utilize o meu filtro, que eu não utilize o meu julgamento para estar travando também o crescimento dos outros. Então, o que que é muito importante, gente, nessas escritas aí, já que as páginas apareceram como sendo importantes? Como é que a gente pode escrever para nós um futuro ainda na Terra, né? Ainda encarnado, que seja bom para o nosso aprendizado, inclusive, isso não nos liberta dos nossos desafios e das nossas trajetórias kármicas, né? Daquilo que a gente se decidiu a estar passando por aqui, mas também, gente, nos ajuda a fazer o nosso melhor de qualquer forma. Nos ajuda também a ajudar as pessoas à nossa volta, que seja com amor, que seja com vibração, que seja com silêncio, que seja com estar próximo. Então, gente, vamos fazer a nossa parte na nossa escrita, né? Vamos pensar em como é que a gente vai fazer um caderno legal, né? Um livro dessa vida, dessa encarnação, que quando a gente olhar, né, a hora que a gente desencarnar, não digo que a gente vai ter um livro que seja 100% maravilhoso, né? Que a gente fez tudo certinho, porque a gente está aqui para aprender mesmo e está tudo certo. Mas que a gente possa ter construído um livro que, no mínimo, em 50% a gente se esforçou muito para para esse momento de vida que a gente está aqui dar certo, né? E quando a gente puder olhar para as escritas das páginas da vida dos outros, que a gente também possa ter serenidade e compaixão para poder olhar para essas pessoas e dizer assim, olha, se você precisar aí de mais uma mão para escrever esse livro, para escrever essa página deste dia da sua vida, eu estou aqui, né? Eu estou disponível, eu estou pronto. E ainda mais avançando na primeira coisa que eu falei, aí falando um pouco das coisas que a gente lê. Gente, leia coisas edificantes, né? Quando você estiver fazendo uma leitura, que você precisar realmente, né, transmutar alguma coisa que está dentro de você, que você possa fazer porque você viu o bom naquilo, né? Porque você teve uma paz no coração, porque você teve tranquilidade. Porque se você também fica lendo coisas e vendo coisas que o tempo inteiro ficam te trazendo conflito, ficam te trazendo briga interna, ficam te desfazendo, né, um pouco da sua vida mais tranquila, isso deixa tudo um pouco mais pesado. Então, gente, vamos buscar coisas boas, interessantes, assistir coisas interessantes, ler coisas edificantes. Nós temos tantas literaturas boas que, naquele momento em que você precisa respirar fundo, você sabe que lá você vai encontrar alguma coisa. E alguém que possa também olhar para você e dizer para você, vem aqui, vou te dar um colo. Gente, o centro hoje para nós, né, tanto aqui a gente online quanto lá presente, a gente está sempre tão envolvido em tanto amor que vale tanto a pena escrever a vida da gente com amorosidade, com compaixão, mas muito principalmente, né, com a oração, né? A gente tem aí um manancial de palavras e de benesses internas, e não preciso nem falar oração decorada, porque Jesus, ele recebe até a oração do seu coração naquela hora que você nem consegue falar. Ele vai entender isso, ele vai
utilizar isso a nosso favor, a seu favor. Então, gente, escreva aí, escreva uma página bem bacana da sua vida e faça com que ela seja aquela que vai te fazer ficar muito feliz, entrar em evolução, amadurecer espiritualmente e que vai te fazer, então, se sente melhor dentro dessa trajetória, né? Então, meu desejo nessa noite aí, já já vou chamar o Thales para eu estar fazendo a vibração, mas que nessa noite vocês possam ficar com a reflexão de como escrever um poema da sua vida, um poema de amor, daquela vida que você veio e que você pôde escrever pelo menos um pouquinho de coisas boas daquilo que você propôs, que você se propôs a fazer, tá bom? Então fiquem em paz, espero que vocês tenham recebido assim com bastante tranquilidade aquilo que foi falado, que vocês possam ter recebido o que vocês precisavam receber. Eu agora vou trazer o Thales aqui para ficar com a gente. Também vou trazer o Mestre Jesus para ficar com a gente, para que agora eu saia de cena e eu deixe os dois vibrando aí enormemente para todo mundo que está aí na live, para quem está precisando, para quem vocês estão pedindo. Fiquem na paz do Mestre Jesus e daqui a pouco eu volto. Thales, agora é com você. Obrigado, Lulu. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, manda aqui no chat que eu tô de olho. Tudo bem? Vamos para a nossa vibração desse domingo. Preparem suas águas. Enquanto isso, 30 segundinhos para a gente começar, tá bom? Continuo dar um boa noite geral aqui. Eu vi que tem muito pedido de vibração. A gente sempre vai ter o nosso tempinho para vibrar pelo pessoal aqui do chat, tá bom? Vai ter o momento dos encarnados também, não se preocupem. Então é isso, gente. Já deu tempinho de pegar água? Quem não pegou aí, mais 5 segundos. A Lu fez uma vibração bem legal, né? Sempre deixa muitas reflexões pra gente aí, viu? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar as vibrações desse domingo de Evangelho. Vamos começar fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, para que possamos, nesse momento, doar os nossos melhores sentimentos, doar tudo que temos de bom, tudo que temos de melhor para aquele nosso irmãozinho mais necessitado, doar nossas vibrações de muito amor, muita paz, muita saúde, muita esperança, muita força, principalmente para aqueles irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul que precisam de muito apoio. Mas então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo, da diplomacia, possam chegar na paz mundial, para que os dirigentes daquelas nações em conflito, Rússia, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, Líbano, Líbano, né? Porque o pessoal já está começando a entrar em conflito lá também, mas também a Líbia, na África, Síria, todas as regiões do nosso planeta, que podamos pelo menos vibrar nesse primeiro momento por um imediato cessar-fogo, para que acabem com as hostilidades e principalmente os conflitos armados. Vamos vibrar agora pelo nosso país, o Brasil, principalmente para os nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul, aqueles que ainda estão passando dificuldade devido às enchentes, aqueles que desencarnaram, sejam por fatores físicos com a água. Agora temos irmãozinhos que estão aí desencarnando por leptospirose, que é uma consequência também das enchentes, né? Então vamos vibrar bastante de vibração de esperança, de energia positiva,
de força, de coragem, para que esses irmãozinhos possam continuar nessa batalha difícil que está sendo a reconstrução aí do Rio Grande do Sul, de várias cidades que chegaram a desaparecer embaixo d'água. E, lógico, pelos irmãozinhos que já desencanaram também devido a isso, né? Mas também vamos vibrar pelo Brasil como um todo, para que os dirigentes do nosso país, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, possam tomar as melhores decisões a favor da população, que os dirigentes possam se unir a favor do Rio Grande do Sul, seja com apoio financeiro, com apoio humano, material, com apoio logístico, né? Que nós possamos resgatar o Rio Grande do Sul e todos os outros lugares do Brasil que precisam de uma ajuda, né? Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos Yanomamis, que também passam necessidade lá na região norte do país, e que os dirigentes possam se conscientizar de que nós temos brasileiros morrendo, desencarnando, né, em vários pontos do país, graças a algumas ações políticas meio duvidosas, né, ou falta de ações políticas, mas que esses dirigentes possam ser abençoados, iluminados e intuídos para que possam melhorar a vida dessas pessoas, daqueles mais necessitados do nosso país. Vamos vibrar agora pelas prisões, pelas delegacias, por todos os nossos irmãozinhos encarcerados. Esses irmãozinhos cometeram seus erros, estão pagando suas penas perante a lei dos homens, que eles possam, pelo menos ainda em vida, se arrepender de seus erros, cumprir suas penas em paz e voltarem a conviver em paz com a sociedade, para que eles possam sair da prisão depois de cumprir suas penas como pessoas livres, como pessoas que cumpriram sua dívida e não como bandidos reformados, que a gente sabe que muitas cadeias a pessoa entra lá porque cometeu um erro, por um crime mais simples, mas que aquilo são verdadeiras escolas do crime dominadas por facções, e a pessoa quando sai de lá, sai formada em bandido profissional, né? Infelizmente no Brasil é assim. Então nós temos que vibrar muito por esses irmãozinhos, para que eles consigam se arrepender de seus problemas e que eles voltem para a sociedade reformados, regenerados e em paz, né? Vamos vibrar agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, onde houver um leito de dor. Que Jesus possa estar ao lado desse leito de dor, trazendo-lhes o milagre da cura, trazendo-lhes boa saúde, para que esses irmãozinhos nos seus leitos possam recuperar-se o mais brevemente possível, voltando a conviver com seus familiares, gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, em casas de repouso, em asilos, em suas casas, em casas dos seus familiares. Que esses irmãozinhos possam receber o cuidado adequado, que os seus cuidadores possam ser iluminados, intuídos, e que esses irmãozinhos possam viver aí seus últimos anos de vida, gozando da melhor saúde possível. Antigamente, como disse a Lúcia na palestra, 60 anos já requeria cuidados, né? Hoje em dia, 60 anos são os antigos 40, né? Hoje em dia, o pessoal de 60 anos aí faz academia, faz corrida de rua, todos atletas, né? Os idosos já é o pessoal que tem mais de 80, mais de 85. Lógico, a gente vibra por todos os idosos, mas aqueles que querem mesmo cuidado, mais atenção, são aqueles ali que já passaram dos 85. Porque a vida evoluiu, né? A medicina evoluiu, então a nossa expectativa está melhor, a nossa vida é mais saudável,
A gente está cada dia mais aprendendo a se alimentar melhor, né? Então nós temos uma expectativa maior de vida aí. Então hoje em dia 60 anos são idosos, mas são jovens senhores aí, cheios de vitalidade, 70 anos ali. O pessoal hoje em dia está tudo inteiraço. E é por isso que a gente vibra por eles, para que eles continuem e que para nós que ainda não chegamos lá, podemos chegar nessa idade também, gozando dessa plena saúde, dessa vitalidade e aproveitando a nossa vida, né? Vamos vibrar agora, meus irmãos, então, pelas crianças. Tudo bem por aqui? Tudo bem. Vamos vibrar por todas as crianças. Que elas tenham oportunidade de crescer, se desenvolver, né? Tenham oportunidade de frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem. Vamos então agora vibrar pelos nossos irmãozinhos viciados em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica, né? Que esses irmãozinhos, aqueles que precisam de um tratamento, aqueles que precisam de uma internação, reconheçam e aceitem a oferta de internação, né? Para que possam deixar o mais brevemente possível esses vícios de lado. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos desabrigados, moradores de rua. Estava assistindo uma palestra outro dia de que só em São Paulo nós temos mais de 30 mil moradores de rua. É uma cidade de moradores de rua dentro de uma cidade, né? É muita gente. 30 mil pessoas é muita gente, né? Então é por eles que nós vamos vibrar, mas por todos os moradores de rua do Brasil, né? Que são muito mais de 30 mil aí. Está perto da casa de 1 milhão. É bastante gente. Então que todos esses irmãozinhos tenham oportunidade de um prato de comida, ter oportunidade de um banho quente, ter oportunidade de uma cama, ter oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Vamos vibrar pelas ONGs, pelos albergues que os ajudam, mas que esses irmãozinhos aceitem serem recebidos na casa de familiares, que esses familiares possam resgatar esses irmãozinhos da rua, para que esses irmãozinhos possam o mais brevemente possível deixar essa dura vida de morador de rua, né? Muitos são desaparecidos, mudaram de cidade, tentando procurar um novo emprego, tentando procurar uma oportunidade, às vezes mudam sem a família, perdem tudo, perdem a comunicação, né? E aí tem que morar na rua. Alguns se perdem também em vícios, né? E acabam também indo morar na rua. Então que esses irmãozinhos possam ser reencontrados, né? Que esses familiares que às vezes estão procurando possam encontrá-los e ajudá-los e tirá-los o mais brevemente possível da rua. Vamos ver agora, meus irmãos, pelos nomes aqui do chat, mesmo que eles encarnados ou não, que eu já vi aqui que tem gente que precisa de vibração para os irmãozinhos desencarnados, pais, familiares. Não decorei, mas vi aqui no chat. E aqueles amigos, pessoas aqui do chat, seja que precisar de mais saúde, que aí está com uma dificuldade emocional, aquele que precisa de mais esperança, um pouco mais de alegria. Então vamos ver agora pelos nossos irmãozinhos aqui do chat. Você aí em casa, que tem uma pessoa que precisa, não escreveu aqui no chat, mas tem um familiar, um amigo próximo que precisa de uma vibração especial, o momento é agora. Pense nele, pense no que ele precisa e vamos fazer uma corrente de amor, uma corrente do bem, para mandar para todos os irmãozinhos que precisam exatamente o que eles precisam. Vamos mandar também para o nome das caixinhas que estão lá na sala de cromoterapia, que estão lá no centro, na caixinha de vibração, né? Vamos vibrar por eles também. Cada um sabe o que precisa ali. Então vamos fazer essa corrente de amor, de esperança, de mais saúde, para todos esses irmãozinhos que pediram aí, direcionado. Vamos então agora vibrar por aquelas irmãozinhos com doenças crônicas, doenças que não têm cura, né? Alzheimer, Parkinson, né? Reumatismos, doenças de coluna,
dificuldades de locomoção, irmãozinhos com pressão alta, colesterol alto, diabetes, né? Irmãozinhos com câncer, HIV positivo, problemas emocionais, depressão, né? Ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças mais crônicas aí, doenças que precisam de um tratamento contínuo, asmáticos, por exemplo, né? Todos os irmãozinhos com essas doenças crônicas, essas doenças mais graves, que sabemos que tem um tratamento longo. Então vamos doar e vibrar para eles nesse momento, pensando no que é necessário para cada um. Vamos doar muita saúde para que eles possam enfrentar esse tratamento com os menores efeitos colaterais possíveis, né? Que eles possam nutrir aquela esperança da cura, saber que eles estão enfrentando, sim, uma situação difícil, mas que é através de Jesus que vem o milagre, né? O médico faz o protocolo, ele segue o protocolo médico, o procedimento, mas o milagre da cura é através de Jesus, é através da oração, é através da fé. Então, a forma como a gente enfrenta as nossas dificuldades, a forma como a gente enfrenta esse tipo de doença, é a forma que a gente vai se curar, é acreditando na cura, é lutando pela cura, sem esmorecer, sem deixar de lado, enfrentando as dificuldades com a cabeça erguida e tendo fé em Jesus e esperança que a gente vai se curar. Leve o tempo que for, né? E aproveitando aqueles momentos de uma qualidade de vida, aqueles momentos que o tratamento permite que nós possamos aproveitar um pouco, né? Então vamos vibrar bastante por esses irmãozinhos. Vamos então agora vibrar pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. E vamos também vibrar por todos os desencarnados. Esses da última semana, do último mês, do último ano, né? Vamos vibrar por todos os desencarnados que precisam muito da nossa luz, da nossa oração. Desculpa, gente, eu estou com uma tossinha. Mas vamos vibrar por esses desencarnados que estão em local de desespero, se esquecem de orar, se esquecem de pedir por Mestre Jesus, ou às vezes estão enfrentando um momento de raiva e esquecem de orar. Então nós vamos orar por eles, para que eles sejam resgatados o mais brevemente possível dentro da seara bendita de Mestre Jesus. Vamos agora, meus amigos, vibrar por nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que precisam de mais saúde, aqueles que precisam de um emprego novo. E vamos vibrar agora pela nossa casa, pela nossa família, aqueles que convivem conosco diariamente, dentro do nosso lar. Vamos vibrar que a luz branca do nosso Mestre Jesus entre pelas portas e janelas, limpando e higienizando todos os ambientes, deixando tudo que é ruim do lado de fora, criando uma proteção, um bloqueio de energias positivas, para que nossa casa, nossa moradia, cada dia mais, seja um lar de Mestre Jesus. Um lar da seara do nosso querido Mestre Jesus. E vamos orar agora por nós mesmos, né? Já pedimos por todo mundo, vamos pedir pela gente também. Cada um peça para o que está precisando. E então vamos agora agradecer. Agradecer a todas as correntes do plano espiritual que estão sempre com a gente. Corrente dos hindus e egipcianos, Sagrado Coração de Maria. Corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente das crianças, corrente das moças. Corrente Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes, corrente dos médicos, dos enfermeiros. E todas as outras correntes da esquerda e da direita que trabalham conosco, sempre nos intuindo, nos colocando no caminho correto, nos protegendo, nos orientando. É isso, meus amigos. Não sei se a Lu vai voltar ou não, mas se ela não voltar, vamos... Ah, a Lu tá aí. Estou encerrando, Lu. Deixar só um beijão para todos.
Uma excelente semana para vocês e até quarta-feira. Boa noite, gente. Bom estar com vocês. Fiquem aí com bastante paz e tranquilidade para começar uma boa semana e até quarta-feira. Beijão para vocês.